Bom dia, vidas! Que alegria estar aqui para uma grande missão, o qual o Senhor tem me convocado, tem me incomodado, tem me chamado. E sim, por muitas vezes eu me senti incapaz dessa maneira. E confesso que por muito tempo eu deixei de lado. Mas chegou um momento o qual eu não posso mais recusar, o qual eu não posso mais deixar para amanhã. Eu vi uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o primeiro passo para o fracasso é dizer: amanhã eu faço. Vidas, por muito tempo eu deixei para amanhã. E sim, até hoje eu colecionei fracasso. Até hoje eu ainda não cheguei a lugar nenhum, mesmo achando que eu estava fazendo. Mas hoje é o dia o qual fez o Senhor, o qual Ele escolheu, o qual Ele sabia que sim, eu começaria. E eu quero convidar você, vidas, a estar comigo nessa nova jornada. Eu quero colocar a minha cara a tapa. Eu quero realmente fazer com você, porque não é fácil, mas eu te garanto que o outro lado é maravilhoso. E eu quero trilhar essa jornada com você. Eu quero te incentivar e ao mesmo tempo estar motivada para que eu possa chegar. Mas eu não quero chegar sozinha, eu não quero simplesmente conseguir, porque o Senhor disse que eu faria, mas eu quero que essa obra seja maior do que um dia já foi feita. Vidas, eu tenho um problema e eu quero conversar com vocês a respeito disso. Eu sofro, e não é de hoje, com a obesidade, com a procrastinação, com sedentarismo, com preguiça, com má vontade, enfim. Mas eu não quero que isso tome conta mais da minha vida. Eu quero me levantar e poder fazer alguma coisa, por mais que seja difícil, porque eu já fiz e é muito difícil. Mas eu te garanto, não é impossível. Uma vez eu já consegui esse grande feito e eu quero, junto com você, fazer essa caminhada, fazer essa jornada, porque sozinho a gente pode até chegar mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. E eu convido você a estar comigo diariamente, onde a gente estará se exercitando, cuidando do corpo, mas principalmente nós não podemos deixar o principal, que é a alma, o nosso espírito, onde eu te mostrarei a minha rotina ou parte dela, mas eu trarei para você mensagens onde o Espírito estará fortalecendo a nossa fé, para que Ele venha nos sustentar nos momentos difíceis, porque não basta a gente criar músculos, não basta a gente mandar a gordura embora, se a gente pode até esvaziar essa casa que somos nós, mas se a gente não encher com coisas boas, com coisas que realmente vai frutificar o nosso estado posterior, ele será pior do que o que nós estamos agora, porque muitas das vezes a gente acaba vendo apenas o que os olhos nos mostram. Às vezes a gente olha para o espelho e a gente não se agrada daquilo que a gente tem visto, só que muitas das vezes ou a gente não faz nada para mudar, ou a gente faz parcialmente e não resolve. Então a gente fica patinando, a gente se cansa, e quando a gente se cansa a gente desiste, então a gente joga a toalha. E nós, vidas, não podemos jogar a toalha. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, e fazer com excelência, fazer com diligência, fazer com vontade, mesmo sem ter vontade. É possível? É, porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente sabe o que a gente não quer mais para a nossa vida, então independente da dificuldade, independente
pedras no meio do caminho, a gente vai fazer o que tem que ser feito, porque a gente já não quer mais ficar onde nós estávamos, nós queremos chegar num lugar, só que esse percurso, essa caminhada, ela vai ser dura, ela vai ser difícil, muitas das vezes a gente não vai sentir vontade, mas quando a gente determinar que nós chegaremos lá, então eu te garanto que nós chegaremos. Vidas, como eu te disse, a gente vai trabalhar o corpo e principalmente a alma. Então aqui eu coloquei o nome de Bíblia praticada. Então eu quero trazer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos vai dar o nosso norte, é que vai nos fortalecer nos dias difíceis. Eu quero que você ouça a minha voz, como se fosse a voz do próprio Deus falando com você, porque você é feito imagem e semelhança dele. Os três nos fizeram para uma obra muito grande, o qual tá difícil agora, porque a gente passou muito tempo ouvindo vozes que não era a voz do Senhor. Pode ter sido a nossa mente, porque a gente precisa compreender, vidas, que a mente mente. A gente pode ter ouvido até mesmo a voz do inimigo, porque sim, ele fala com a gente. Porque está escrito na Bíblia que ele falou com Jesus, Jesus falou com ele. Então a gente também precisa aprender a ouvir a voz do mal, identificar e mandar fora. A gente não pode aceitar o que está acontecendo. A gente precisa sim aceitar as nossas condições, aonde nós estamos, como nós estamos, mas também ao mesmo tempo a gente precisa buscar em Deus a força que a gente precisa para que a gente possa mudar. Vidas, muitas das vezes a gente está numa cova, num buraco, num lamaçal, numa situação que muitas das vezes eu e você, a gente não consegue sair. Mas o Deus que nos permitiu, porque tudo é por permissão de Deus, mesmo que eu e você tenha cavado essa situação, tudo é permissão de Deus, mas eu e você sozinho a gente não consegue, por isso que nós seremos direcionados pela palavra do Senhor, porque é ela que vai nos tirar de onde nós mesmos nos colocamos, de onde nós mesmos cavamos a nossa sepultura. Mas sepultura essa que o próprio Deus já fechou, porque Ele tem algo lindo para mim e para você. Então, posso me apresentar para vocês? Eu sei, já passou bastante tempo, mas como eu te disse, nós passaremos muito tempo, porque por mais que seja algo que a gente queira para ontem, não vai ser. A gente vai ter uma longa jornada juntos e até mesmo quando você já chega lá, eu acho que a gente vai estar tão próximo que você já não vai mais querer. Você ainda vai querer continuar, porque coisas boas a gente quer levar para a vida. E eu te digo que não está sendo fácil isso. Não é fácil eu me expor. Não é fácil eu mostrar os meus problemas. Muitas das vezes eu escondi. Como eu te disse, eu tenho problema com peso. Sempre tive. Nunca me vi magra na minha vida. Eu acho que eu já nasci assim, uma bolotinha de carne. Mas isso está para mudar, vidas. Porque quando a gente fala de obesidade, quando a gente tem gordurinhas a mais, às vezes ela incomoda no emocional, às vezes ela incomoda no físico, principalmente porque roupa não cai bem, a barriga fica caída. Deixa eu mostrar para vocês, vidas, eu não tenho vergonha da onde eu cheguei, de como eu estou. Olha a situação da gata. Olha isso. Parece uma massa de pão. Sabe, a gente não precisa se envergonhar. Por mais que por muito tempo eu tentei fazer assim, ó. Deixa eu tentar mostrar. Não, mas eu não sou assim. Eu sou assim. Mas o fato de eu ser assim
não significa que eu já não tenha visto como será o meu corpo. E como eu já te falei, eu já passei por isso uma vez. Porém, eu consegui mudar apenas o corpo. Dentro de mim ainda estava difícil. Estava muito difícil. Porém, agora o Senhor, Ele me permitiu retroceder. Vidas, eu havia perdido 27 quilos. Eu estava no auge da minha felicidade. Mas eu tive uma perda muito grande na minha vida, que fez com que eu reganhasse tudo aquilo que eu perdi. Porque, vidas, a gente tem que parar de perder, porque quando a gente perde, a gente acaba achando. Então eu perdi quilo. Todos os quilos que eu perdi, ainda veio alguns agregados junto. Porque deixa eu te contar uma coisa. Nós temos células de gordura. E quando a gente engorda, essas células, ficam cheinhas. Que a gente fica até bonitinho, mas não é bom. E quando a gente emagrece, essas células, elas ficam murchas. Só que elas não desaparecem, elas simplesmente ficam lá murchinhas, guardadas dentro de mim e de você. Então, eu e você, nós seremos emagrecidas. A gente nunca vai ser magra. A gente sempre vai ter que lutar todos os dias da nossa vida contra a obesidade. Porque se eu e você, a gente comer um pouquinho a mais, se hoje a gente não malhar, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a inchar. Ela vai começar a crescer, aí acontece o efeito sanfona, que muitos já passaram por isso. Mas agora a gente vai tratar corpo, alma, e a gente precisa trazer conhecimento. Porque muitas das vezes a gente tem muita informação por aí. E informação só vai deixar a gente um crente gordo também, que a gente não vai saber como fazer. Por isso eu quero acompanhar você nessa jornada. Vidas, só para não ficar nas minhas palavras, porque o tempo está acabando, no livro de 1 Samuel, a partir do verso 22, fala a respeito de Davi, quando ele se esconde na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Então hoje, humildemente, encarecidamente, eu quero pedir para você, não que eu seja uma chefa, mas com todo erro, com toda falha, com toda dificuldade que eu estou passando, eu quero compartilhar com você toda essa jornada, para que juntas nós possamos crescer, ou melhor, diminuir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vem comigo, vidas. Um beijo. Eita. Aí o povo vai...